Então, boa tarde. De certeza que já todos perceberam que eu estou aqui na condição de mãe. O meu nome é Vanessa Domingos, sou enfermeira e tenho um filho com 6 anos diagnosticado com Charcot-Marie-Tooth tipo 4H. De certeza que não vou substituir a apresentação feita pelo professor Jorge, mas esta tipologia aparece quando é afetado o gene FGD4. É uma doença bialélica em que, no meu caso, mesmo não havendo consanguinidade, eu tenho um alelo mutado, o meu marido tem o outro alelo mutado e juntos tínhamos 25% de hipótese de ter um filho doente. E aconteceu. Então eu vou-vos contar mais ou menos o processo de diagnóstico, que foi muito complicado, em que vou integrando a sintomatologia que o João foi tendo ao longo dos anos. Depois de uma gestação e de um parto sem intercorrências, no primeiro dia de vida ele apresentava as mãos pendentes, em vez de ter as mãos fechadas, como os bebés, ele tinha a mão assim, tipo gota. Notava-se que havia ali uma hipotonia ligeira, não era um bebé rijinho. E quando deitava de costas, lateralizando a cabeça, ele lateralizava-se em todo o seu corpo e arqueava a coluna. Isto é um sinal de doença neurológica que não foi valorizado na alta da maternidade pelo pediatra. Ao 8º dia é recomendado uma consulta de pediatria em qualquer bebê e no médico de família, e o médico de família achou tudo normal, considerou os reflexos todos normais e continuámos a ter consultas até ao 1º ano de vida, sempre com relatório normal, mesmo verificando-se um atraso na aquisição de todas as competências motoras. Várias vezes foi relatado que o problema era a mãe ser ansiosa. Aos 3 meses e aos 17 meses, teve internamentos hospitalares prolongados por recusa alimentar, com hipotonia grave, sempre associada a uma virose, sendo que aos 17 meses perdeu todas as competências motoras que tinha adquirido até aí. Aos 18 meses, como não andava, fez uma ataque crânioencefálica para descansar a mãe, que veio sem alterações. E conseguimos continuar o nosso processo sem ninguém que nos desse a mão. Aos 21 meses começou a andar, com uma marcha muito diferente do que era esperado, com uma alteração grave do equilíbrio e da coordenação, associado por vários pediatras à falta de estimulação motora e ao facto de a mãe não o deixar cair. Aos 2 anos de idade levei a uma consulta de neurologia. Foi pedido um eletromiograma para a mãe ficar descansada. E esse eletromiograma veio com uma velocidade de condução nervosa de 9 metros por segundo, quando o normal, como foi dito aqui, é 38. E aí começaram a ver que se calhar a mãe não era assim tão maluca. Entretanto, esse neurologista encaminhou para outro, e esse outro deu alta, porque não valia a pena investigar, porque era uma doença sem cura. Não deu nome, mas não quis avançar, porque achou que não valia a pena. Na consulta de genética, como era difícil encontrar um diagnóstico, deram alta. E por iniciativa própria, iniciei-lhe a fisioterapia 2 vezes por ano, em períodos de 15 dias, e de manutenção 1 vez por semana, assim como terapia ocupacional e hipoterapia. Teve sempre uma evolução favorável a nível da aquisição de competências motoras. Entretanto, marquei a primeira consulta com o Dr. José Pedro Vieira, que se interessou pelo caso, e ele devo muito, e tenho uma gratidão muito grande, porque pediu o primeiro estudo genético, que aos 3 anos fez e veio sem alteração identificada. Aí, em desespero, procurei o professor Mamed Carvalho, que esteve cá hoje, que fez eletromiograma a mim e ao meu marido,
e em que se verificou que tanto eu como ele tínhamos a velocidade de condução normal. Por isso, colocou-se a hipótese de uma síndrome, que é a síndrome de Guillain-Barré, que não sei se têm conhecimento, mas é uma síndrome geralmente associada a uma virose e que dá sintomas parecidos aos da doença de Charcot. Aos 4 anos, por indicação do Dr. Mamed, faz biópsia ao nervo, que direciona ao estudo genético e descarta a hipótese desta mesma síndrome. Neste estudo genético, o Estado já não quis comparticipar, porque fizemos em painel, também apresentado pelo Dr. Jorge na apresentação de genética, e tivemos de pagar por nossa conta, que não foi barato, e que ninguém quis comparticipar, nem a ADSE, nem seguradoras, ninguém. E aí encontramos o gene que estava mutado, o tal FGD4. Aos 5 anos de vida dele, fizemos o teste genético para este gene, a mim e ao meu marido, e em que identificámos realmente que eu tinha a mutação no alelo 16 e o meu marido no alelo 6, e que juntas provocaram esta doença recessiva, que geralmente é uma doença em que existe consanguinidade, mas que no nosso caso foi por mero acaso. Hoje o João tem 6 anos. Tem graves alterações ao nível da força muscular, da sensibilidade e equilíbrio da cintura pélvica e escapular. Tem uma diminuição importante da resistência ao esforço físico, tem uma ausência dos reflexos osteotendinosos, uma marcha atáxica com stepage, quedas frequentes, dificuldade em subir escadas e, mais evidente, em descer escadas, não salta a pés juntos, não faz o pé coxinho, não mantém a posição de cócoras, tem dificuldade na motricidade fina. Ele escreve por treino, porque já treinou tanto que acaba por conseguir memorizar o movimento. Queixa-se com dor sempre que há alteração da pressão atmosférica e muitas vezes sem uma causa que consigamos relacionar, também tem queixas. Este ano iniciou o 1º ano de escolaridade protegido pelo artigo 3, que é o artigo que protege as crianças portadoras de deficiência, e mantém terapias, sendo que os ganhos são menos evidentes que os anteriores. Em forma de conclusão, posso-vos dizer que me senti muito desacompanhada pela medicina, que muitas vezes senti uma frustração, parecia que andava sozinha à procura. Muitas vezes coloquei em causa a minha sanidade mental, porque se todos diziam que eu não tinha razão, porque é que eu achei que teria contra médicos e tantos médicos? Este abandono que senti por parte da medicina associo ao desconhecimento que há sobre esta doença. E acho que esse é o primeiro ponto por onde temos de pegar, dar a conhecer a doença, para que o diagnóstico seja feito em tempo oportuno. E todos aqui temos médicos de família, todos aqui acabamos por ter contacto com médicos das mais variadas especialidades, e eu apelo a que deem a conhecer esta doença, porque ao iniciar os cuidados de fisioterapia de uma forma mais tardia, muitas vezes aquilo que se perde em capacidade motora pode ser muito difícil de recuperar. E assim eu espero contribuir também para dar voz a esta doença e que um dia se possa encontrar a cura para as várias tipologias que ela comporta. Obrigada.